E aí, Brasil? Olá a todos, bem-vindos ao canal Por Outra Educação. Meu nome é Maurílio Gomes. Esse é o espaço em que eu falo em defesa de uma outra educação pública para o Brasil, uma educação pública com mais qualidade, e também uma outra educação política e reflexões na área do comportamento que impactam nessa política. Hoje, o vídeo eu faço com muita satisfação, com muita alegria até, com muito orgulho. Esquenta o meu coração ao vir fazer esse vídeo de hoje, porque esse vídeo ele é especial para mim, porque se trata da resenha da obra do livro do professor Milton Santos, O Espaço do Cidadão, publicado em 1987. Ele foi escrito dentro do processo que o país passava da redemocratização. E esse livro, ele é um motivo de estar aqui na frente da câmera, ele é a grande razão do canal Por Outra Educação existir, dele ser um projeto aí que busca ser alguém aí também na efervescência que o Milton Santos falava. E o Milton Santos representa para mim muita coisa do ponto de vista intelectual. Foi graças a ele que eu fiz esse canal. A ideia do canal de combater a desigualdade vem muito em fruto do que eu aprendi na leitura das obras do Milton Santos. E o canal Por Outra Educação, ele vem também inspirado no livro Por Uma Outra Globalização, do professor Milton Santos. Então é um dia especial, é um vídeo especial fazer aqui a resenha desse livro dele, que foi o grande responsável por eu estar aqui. Assim como o Darcy Ribeiro, Milton Santos figura aí o meu padrinho intelectual e devo a ele, a esse canal. E eu fico muito feliz mesmo de estar aqui fazendo a resenha desse livro, que significa muito para mim, que é muito importante para mim. Esse livro, o professor Milton Santos, ele vai tentar contribuir com um debate, trazendo reflexões, ações, trazendo uma historiografia da cidadania no Brasil, em busca de ajudar aí nesse processo de redemocratização, só que pelo ângulo da geografia, pelo ângulo do território, porque para ele, no Brasil, a gente vive uma falsa democracia, porque não há cidadãos no Brasil. Para ele, a gente vive sob uma cidadania mutilada. E aí ele vai falar que a luta pela cidadania não se esgota com a publicação de uma Constituição. A partir disso é que ele vai destrinchar a sua contribuição em relação ao aspecto de se transformar no Brasil a possibilidade real da gente ter aquilo que ele dizia em torno do cidadão integral. Então esse livro tem aí o cidadão como um elemento central. E ele vai falar, além da cidadania, ele vai falar sobre economia, desenvolvimento, ele vai falar sobre alienação, individualismo, vai falar sobre organização institucional, Estado, democracia. Ele vai fazer críticas e vai deixar respostas como soluções e caminhos que a gente tem para aí possibilitar com que transformações aconteçam em torno de garantir aí que todos os cidadãos sejam cidadãos integrais. E para ele, cidadania, se não atinge a todos, não é cidadania. Então, para a gente começar a falar o que significa ser cidadão para o professor Milton Santos. Para ele, ser cidadão surge ali com o status nação e significa ser qualidade de membro. Só que o ser cidadão, ele também vai atribuindo a outros fatores, principalmente aos fatores dos direitos, os direitos civis, os direitos políticos e os direitos individuais. Só que para o professor Milton Santos, ser cidadão vai muito mais além disso, porque ele entende que é função do Estado prover o ser humano de condições indispensáveis para que essas condições sejam aí os instrumentos de realização que o transformem num cidadão integral. E assim ele consiga, através de uma individualidade, exercer a sua cidadania, porque assim ele consegue exercer a sua liberdade. O professor Milton Santos, ele diz que para ser cidadão, você tem que ter uma garantia de vida decente, e você tem que ter uma proteção mínima contra a pobreza. Isso forma as condições objetivas que o professor Milton Santos dizia em torno da individualidade, e essa individualidade garantida é essencial na formação de um cidadão integral. E é a partir daí que ele fala que se constrói um indivíduo forte, uma personalidade
forte que nascem os projetos, é a partir daí que nasce a mudança. E é função do Estado e da democracia prover aí essas questões que são essenciais para a formação, o desenvolvimento e a sustentação desse cidadão ao longo da vida dele. Na existência, há dilemas da condição humana que necessitam de um indivíduo preparado, de um cidadão preparado, um cidadão capacitado, para que ele também tenha a capacidade de analisar a sua própria situação. E aí é que ele vai destrinchar o que ele diz sobre o conceito de que não há cidadãos no Brasil. No Brasil a gente vive uma falsa democracia porque ele considera o cidadão como um elemento central dessa democracia. Essa situação de cidadania mutilada se dá em função do país, do ponto de vista histórico, ter se habituado numa relação constante de desigualdade, colaborando aí na construção de indivíduos desiguais. E com isso o Estado ele começa a gerar suas distorções que destrói a cidadania, elaborando um não cidadão. Daí ele vai falar sobre uma distorção muito grande que o Estado permitiu, que seria aí a imposição de um modelo econômico no lugar de um modelo cívico. O que seria esse modelo cívico? Tudo aquilo que ele disse. Então aqueles pressupostos que ele colocou, que eu falei no início do vídeo, que significa aí o que é ser cidadão e qual é a função do Estado aí nessa proteção desse cidadão. Esse modelo cívico que deveria ser o norte do Estado e não o Estado, a democracia, ser caudatária de um modelo econômico que sobrepõe a um modelo cívico e permite essa situação constante de desigualdade, impedindo o Estado e a democracia de trabalhar na dinâmica da sua própria sinergia, da sinergia que ela gera no indivíduo, dê o retorno ao Estado e que o modelo econômico seja caudatário dessa dinâmica colocada por um modelo cívico. Então é aí que eu falo o quanto que o professor Milton Santos ele é importante para mim, porque ele conseguiu fazer com que eu alargasse o conhecimento para os problemas mais estruturais do Brasil e sair da espuma do que é discutido nesse momento. E é aí que ele vai se opor ao discurso cientificista dos economistas que tinham essa visão e muito dependente daquela máxima, acho que é muito atribuída ao Delfim Neto: cresce e depois divide. Opondo a esse discurso cientificista da economia, ele vai desmontar a ideia da economia como uma panaceia da transformação. Ele vai dizer que é o Estado. Quando o Estado ele consegue fazer com que um modelo cívico se oponha ao modelo econômico, o modelo econômico vai ser caudatário daquilo que o Estado vai garantir para que o indivíduo tenha aí as possibilidades de ser um cidadão. Esse ser cidadão, para aquele indivíduo, vai gerar reflexos no próprio Estado. E isso para ele, o que ele fala, me fez ir muito nos problemas estruturais do Brasil. E realmente é verdade, quando a gente torna um cidadão integral, a gente vai ter um cidadão mais inteligente, menos violento, mais produtivo, e isso daí vai gerar um retorno para o Estado. Esse modelo cívico tem que sobrepor o modelo econômico para que a gente aí caminhe na construção desse cidadão integral. Essa redemocratização ela não se esgotou com a Constituição de 1988 e que essa redemocratização só foi política e eleitoral e não uma redemocratização social. Então, sem isso, não há uma república e sem isso não há democracia. E ele conseguiu publicar esse livro em 87, a Constituição foi promulgada em 88 e no terceiro artigo da Constituição ela define os objetivos fundamentais da república que até hoje não foram alcançados. Muitos falam aí da estabilidade democrática da Constituição, mas você imagina uma Constituição que não consegue cumprir nem os seus objetivos fundamentais. E é isso que eu venho buscar no canal, refletir sobre isso e buscar na sociologia qual é o problema disso. Somos uma estrutura corporativa, estamos numa república de corporações, somos uma sociedade corporativa. O próprio professor ele vai falar nisso. Então é por isso que essa Constituição não conseguiu conduzir com que o país alcançasse aí os objetivos fundamentais da República cravados lá no terceiro artigo da Constituição.
E foi ele que, graças a Deus, ele me deu uma luz para mim buscar entender as coisas pelo caminho institucional do que o caminho ideológico ou o caminho partidário. A lei é uma concreção, que a lei é um processo inacabado, e isso daí não significa com que a gente tenha que resumir aí a redemocratização, o momento mais importante de defesa da cidadania. Não, a cidadania é uma coisa que a gente sempre tem que buscar aí em luta para que a gente não perca direitos e a gente alcance mais direitos e a gente não os perca no passar do tempo. E aí ele vai começar a apontar os problemas, né, dessa transformação do cidadão no consumidor e esse consumidor no usuário, até por uma perspectiva do próprio Estado e da economia. E como eu disse, a gente vive numa estrutura corporativa, então, que se cria uma sociedade corporativa. Essa sociedade, ela vira uma sociedade competitiva e alienada por uma má educação. E essa má educação, quando a gente fala, comparando aí, né, a educação das classes dominantes na América Latina, a gente fica aí a desejar, né? Até a educação dos mais ricos no Brasil tem problema. Essa educação, ela é simplificadora das realidades do mundo e ela não passa a compreensão do mundo e o entendimento do mundo, porque essa sociedade competitiva, ela está alienada na busca de conquistas, na busca de ter coisas, na busca de status, e não na busca de valores, e não na busca de algo que mobilize mesmo o indivíduo, e isso daí mobiliza a sociedade. Então ele começa a dar ali as explicações sociológicas do brasileiro, né? Então é isso, professor Milton Santos. Gente, esse livro é fantástico. Essa educação formal e corrente, ele vai dizer que ela é uma ajuda na dominação, porque há uma alienação que precede o nascimento, né? Quando você olha toda essa estrutura que já está montada e que está aí. E aí ele vai dizer que a mudança disso vem com uma educação de qualidade, porque ela aí vai ser um elemento de transformação no sentido de que a gente ganhe aí melhorias e, quem sabe, tenha um modelo cívico que consiga fazer com que a sociedade gire em torno de valores do que status. Para ele, a burocracia é um instrumento e fonte de alienação, e ela destrói e elimina um embrião da cidadania. E nesse processo de o modelo cívico sobrepor o modelo econômico, ele vai falar sobre o uso do território na construção dessa cidadania, porque ele não vai fazer somente a crítica pela crítica, mas ele também vai deixar aí soluções para que a gente crie caminhos dentro desse processo de transformação do cidadão brasileiro no cidadão integral. E essa burocracia que vê o homem como objeto cria problemas, porque esse objeto ele vai ser se tornado uma coisa assim mais manobrada, porque o professor ele diz que há uma ausência da figura do cidadão no Brasil. Então, o cidadão ele comete muito abusos, até mesmo por parte da burocracia, por parte da administração pública. Ele vai fazer uma crítica feroz à Receita Federal, na forma como ela trata o indivíduo, na forma como que ela cria, até quase que criminaliza a pessoa que comete erros ali na hora de declarar suas rendas. Ele vai criticar o uso da figura do leão pela Receita na questão do imposto de renda e vai considerar isso daí um fato desrespeitoso com um indivíduo, e aí por isso que ele reforça nessa ausência de cidadania, por conta até mesmo da falta de respeito da administração pública com o cidadão. E não é só isso que ele vai dizer sobre essa relação da administração pública e também essa relação do Estado com um indivíduo que não é cidadão e é transformado em consumidor. Não há uma ação só direta do Estado, há também um conjunto de ações que chegam a construir esse não cidadão. Porque não é só o Estado que gera essa distorção, há também uma distorção provocada pela mídia e pela propaganda. E isso reflete no consumismo, isso reflete nessa sociedade que vai em busca de status e não na busca de valores. Que vem essa alienação produzida aí pela mídia, pela propaganda, que vai definir gostos, que vai definir preços, que vai definir status, né?
apegando o indivíduo ainda mais nessa alienação, fazendo com que o consumismo seja o condutor dessa alienação. O indivíduo preso a esses símbolos que são produzidos, preso aí nesses símbolos que são produzidos tanto pelo papel do Estado quanto o papel da mídia e a propaganda, ele vai ficando preso aí nessa alienação, e todo esse conjunto de fator contribui aí para a elaboração daquilo que ele fala do não cidadão. Há uma necessidade com que a gente lute, né, na busca de transformar um cidadão, uma figura no Brasil, para que a administração pública tenha uma postura mais respeitosa para o cidadão. E aí ele começa a falar das questões institucionais. A crise de representatividade, né, em relação ao fisco, ele já trata dos abusos dos funcionários que não têm voto, né, que subalternizam a cidadania. Ele tem essa questão muito presente ali com a questão da receita, né? Tratar também de deformações, enviesamentos e mistificações, né? Problemas históricos que impedem aí a construção da cidadania. Patrimonialismo, o clientelismo, o populismo e o sigilismo. E esses são as características centrais aí dessas distorções, dessas deformações, enviesamentos e mistificações. A partir daí que ele vai fazer a pergunta: será mesmo que a gente está fazendo a transição de um regime autoritário? E essas fórmulas que estão aí, essas fórmulas eleitorais, nessa redemocratização eleitoral que ele diz que foi a Constituição de 88, elas enviesam a manifestação popular, porque por parte da legislação que fala sobre a propaganda eleitoral, sobre a modalidade de representação e a proporcionalidade, trazem uma representatividade enviesada e num empobrecimento político partidário, o que aumenta aí o número de pessoas insatisfeitas com os partidos políticos. E fazem essa representação que ele cita do cidadão, do indivíduo, um ventríloco de quem fala em seu lugar, distanciando ainda mais a sociedade dessa representação, causando aí essa crise de representatividade, porque ela consagra a irresponsabilidade dos eleitores e o seu desnorteamento, e causando aí crescente distanciamento da política, porque acaba infantilizando, porque torna o cidadão uma pessoa que faz renúncia da sua própria responsabilidade com a política. Então, ele diz que todo o que foi elaborado dentro desse processo vai contribuir aí com que os eleitores sejam deseducados de um processo civil, né, de como que deveria ser. E aí ele vai falar também da justiça, ela como um ente intransponível, como barreira, né, inatingível, e sem falar da relação dela para os pobres, né? Como que ela significa aí uma falência organizacional, ideológica e sociológica. A justiça comunga com a polícia dos preconceitos que remontam aos preconceitos raciais do pré-Primeira Guerra. Tanto a justiça quanto a polícia é fruto ideológico de preconceitos com os pobres, fundados aí nos processos de embranquecimento no Brasil, ou até mesmo da eugenia. Porque esses preconceitos da polícia com os pobres têm, por parte, ideologias que foram pregadas nas academias, né, que reforçam o uso da força, que reforçam o uso da violência, construindo aí um falso ambiente de guerra, sendo que nós vivemos numa profunda desigualdade. Isso daí faz com que a polícia ela se distancie do seu papel, né, do papel de justificar o Estado, e essa justificativa do Estado vem através do cidadão. Há uma inversão nesse processo, né? A polícia ela acha que ela justifica o Estado, mas ela não consegue entender com que o Estado é justificado pelo cidadão e não o contrário. E aí esses preconceitos que vão remeter aí esse tratamento da polícia com os mais pobres, porque esses processos reduziram aí a cidadania. E não é só a justiça, não é só a polícia, mas também a política. Quando a política reduz
a cidadania, quando os políticos reduzem a cidadania à regulamentação das profissões. Porque houve um tempo no Brasil em que os direitos eles estavam diretamente relacionados a você ter uma carteira profissional. Se você tinha uma carteira profissional, você tinha acesso à saúde, você tinha acesso a outros serviços e a outros bens. Porque dentro daquela estrutura corporativa e dessa sociedade corporativa, os políticos eles tinham reduzido a cidadania à regulamentação das profissões, da carteira profissional e tornou esses dois fatores como condições aí e parâmetros de cidadania, condicionando aí os direitos do cidadão a categorias profissionais. Então, todo o reconhecimento social se fazia por isso. E isso daí também se dava E isso daí se dava em função aí de uma atrofia do sindicalismo, resultado dessa distorção causada por esse modelo econômico que sobrepõe ao modelo cívico. E não só para por aí, porque ele faz mais críticas, porque os políticos também têm parte, né, nesse processo de redução dessa cidadania. Porque quando ele vai falar do salário mínimo, ele vai trazer aí aspectos da atrofia do sindicalismo e também do fato de que o salário mínimo ele foi tratado como um problema contábil das firmas e não para dar dignidade às pessoas e não para dar dignidade aos trabalhadores. E aí que eles chamam o salário mínimo como um salário de fome. A função do Estado é dar aquele provimento que eu falei no início do vídeo, de que o trabalhador tem os seus direitos para além do trabalho, que a sua família tem acesso à moradia, a sua família tem acesso à educação, tem acesso à saúde, e isso daí os políticos subordinaram às categorias profissionais, subordinando diretamente a um modelo econômico que sobrepõe ao modelo cívico. Então, o professor Milton Santos ele vai instruir, vai deixar a construção no sentido de fazer essa inversão, de inverter essa realidade, de inverter essa dinâmica, essa lógica em que o modelo econômico se sobrepõe ao modelo cívico. Ele vai falar sobre a construção desse modelo cívico, como fazer com que a gente consiga construir esse modelo cívico para sobrepor esse modelo econômico que nos trouxe muito atrasos. E falando desses atrasos, ele vai falar sobre um milagre econômico na ditadura, ele vai falar sobre o quanto esse milagre econômico trouxe mistificações já dentro de um processo de uma alienação que já fazia o resultado por si mesmo. E aí ele vai falar sobre o processo dessa ditadura militar que mexeu muito na economia, que acabou causando um alargamento da classe média em detrimento de uma massa pobre e que contaminou a sociedade de alto a baixo com a ideologia da prosperidade, fazendo com que a sociedade vivesse mais alienada e subordinada ao modelo econômico. E analisando essa situação da influência da ditadura na sociedade, já nessa sociedade competitiva, corporativa, consumista e que desperdiça, ele vai dizer que muito foi feito no processo de reforçar essa alienação dentro desse processo econômico, muito em função do caráter perverso que a ditadura militar deu aí ao território, fazendo com que o território perpetue mais desigualdades, fazendo o uso perverso do território, porque era imposto aí nesse processo de alienação a questão imobiliária, a lógica do mercado imobiliário e a especulação, que girava em torno de criar mais desigualdade, de ter uma visão ainda mais antipobre, de fazer com que favelas sejam removidas, pobres sejam expulsos dos seus lares por conta aí dessa visão, né, antipobre mesmo, que foi desenvolvida no Brasil e nessa remoção de favelas, de cortiços e até mesmo no desejo de se criar habitações, né, que para ele já nascia subnormal. Ele vai fazer uma análise do território brasileiro
desde a República, desde o Império, passando pela República, passando pelo golpe de 30, pelo Estado Novo, pela ditadura militar, e vai propor um uso do território para que seja possível criar o caminho de transformar aí, o território num elemento dessa construção dessa cidadania. E aí que eu acho o mais importante de tudo nessa obra dele, porque ele vai falar dessa função através dos fixos. O que seriam os fixos? Os fixos, ele fala dos fixos como se fosse um ente de transformação. Mas eu consegui compreender que isso não é papel da imaginação, isso é papel dos aparatos públicos, né? E ele vai falar que esses fixos, eles podem ser tanto os fixos públicos quanto os fixos privados, né? São fixos criados pela iniciativa privada, ou até mesmo na junção dos dois, porque esses fixos seriam aí os aparatos que fornecem serviço público, mas que fornecem serviço público com qualidade, e que isso daí seja um caminho de propor aí essa mudança. Esses aparatos públicos que fornecem esses serviços de qualidade sejam aí elementos de transformação, porque esses aparatos, o trabalho dele deve gerar em torno de caminhar para construir essa cidadania que o Estado não construiu, que o Estado não ajudou a construir. E com isso fazer um bom uso do território, fazer com que esses aparatos sejam instalados, garantam aí equidade social e territorial. E o que ele fala a respeito que seria esses fixos? Esses fixos sociais, públicos, privados, deveriam ser aí escolas que garantam aí uma educação de qualidade, né? Que dote o território, eu que falo da periferia, imagine dotar aqui a periferia de espaços públicos, de aparatos públicos de qualidade, com uma educação de qualidade, uma saúde de qualidade. E ele não vai falar só sobre as escolas, ele vai falar também sobre estádios, piscinas, lugares de lazer, e vai dizer que a construção desses espaços, com esse mote de produzir essa equidade social, produzir essa equidade territorial, produzir aí cidadãos, vai fazer com que o Brasil, em pouco tempo, resolva os seus problemas sociais. Caminhe aí na construção desses problemas e de conseguir aí realinhar a sociedade em busca de uma cidadania integral que alcance todos. Para ele, cidadania, se não alcançar todos, não é cidadania. E aí ele vai fechar o livro com as suas conclusões, né, falando sobre esse processo do Estado, desse papel do Estado e da democracia brasileira, dessa suposta democracia que reduz o cidadão. Ele vai fazer crítica a esse consumismo, a essa alienação dessa sociedade que é produzida pelas forças de mercado com a ajuda do poder do Estado, né, as funções aí da mídia, da propaganda, desse cidadão tornado consumidor, da ideologia da conquista, da prosperidade, em que os bens conquistados eles se tornam posse e não direito. E aí ele vai falar da posse do lar, né, da conquista do lar, ela substitui o direito à moradia. E fechando, ele vai dizer sobre a necessidade de se romper esse veneno do consumismo e de todos, né, se tornarem atentos no sentido de que a gente vai precisar de fazer um reaprendizado do que se significa a cidadania no amplo sentido da sua palavra. E vai falar sobre essa educação de qualidade que precisa ser centrada nas questões dos fixos. Então é por isso que eu falo da importância da sociedade se atentar com a questão da educação. O pessoal, a classe dominante, os empresários do Espírito Santo parece que se atentaram a isso e estão ajudando a educação lá. Então a gente precisa, né, inverter essa lógica desse modelo econômico que sobrepõe o modelo cívico. Para a gente fazer essa inversão, a gente precisa de entender que o planejamento social do Brasil, ele não pode ser feito com a parte residual que é. Por exemplo, todo o planejamento social do Brasil, ele vem aí do resíduo do que é gasto com a máquina pública, com o poder judiciário, com o poder executivo e legislativo, com a estrutura militar e com todas as outras prioridades orçamentárias que sobrepõem aí esse planejamento social, criando esses déficits permanentes.
Só assim, através dessas soluções deixadas pelo professor Milton Santos, é que a gente vai ter uma verdadeira democracia capaz de construir o cidadão integral, que para ele era um elemento central de uma democracia. E é assim que eu termino essa resenha maravilhosa do professor Milton Santos, né, do livro O Espaço do Cidadão. E posso falar que eu digo até mesmo com alegria, com a satisfação, ter encontrado essa obra no caminho, ter encontrado essa mente brilhante que é o professor Milton Santos, que trouxe aí uma das suas frases mais famosas que são repetidas aí, e eu vou deixar aí uma imagem dele aí no final para que todo mundo conheça. Aquela frase que me chamou a atenção, aquela frase que me chamou o olhar para o professor Milton Santos, para um cara que conseguiu, juntamente com o André Rebouças, construir aí nas suas obras um longo planejamento de solução aí para os problemas estruturais do Brasil, para os problemas da desigualdade no Brasil. Então, assim, é muita satisfação, é muita alegria que eu faço aqui essa resenha. Se alia aqui com a gente nessa vontade de transformar o Brasil através da educação, da gente criar aí as possibilidades desse caminho em torno de fazer da educação uma plataforma de transformação social e que ela aí seja aí uma ferramenta para que a gente consiga, com eficiência, executar o sonho do professor Milton Santos de ver cidadão integral no Brasil. Então, conto com você, se inscreva aqui no canal, se alie aqui nesse time e a gente se encontra em outros vídeos. Muito obrigado por assistir até aqui e até mais.